E é interessante que é melhor a gente pensar nessas fases como aumento de energia e diminuição de energia. Se a gente pensar entre ativação e desativação, se a gente pensa como tristeza, felicidade, vai errar demais, porque o quadro pode mudar muito. Se você pensa como ativar e desativar, aí você vai acertar muito. Então, depressão, por exemplo, não é tristeza. Tem um monte de gente que está deprimida e não está sentindo triste. Isso é normal, você chegar comum. Você chega com a pessoa e fala, você está triste? Não estou triste, não. E ela está super deprimida. Mas o que é a depressão de verdade? É desligar a chave. A pessoa está desativada, está sem energia. Ela não consegue ou tem dificuldade para fazer as coisas que normalmente ela faria. Mais uma apatia do que tristeza, né? Perfeito. Apatia, dificuldade de sentir prazer nas coisas que antes sentia prazer. Você pergunta, você tá triste? Não tô triste, né? Tem uma música maravilhosa que é, agora eu não lembro, que ela fala, socorro, alguém me deu um coração, que esse já não bate nem apanha, qualquer coisa que se sinta. Esqueci de quem que era, né? Mas a pessoa descreve perfeitamente uma depressão. A pessoa está sentindo uma indiferença, uma apatia, né? Não é tristeza, ela está até desejando sentir alguma coisa, desejando sentir tristeza. Mas ela não sente, ela está indiferente, está desligado, o cérebro está desativado, né? Então a libido, o desejo sexual está para baixo, o apetite da pessoa está para baixo, o sono pode estar aumentado, então ela começa a dormir mais de 10 horas por dia, como na hipersonia, ou pode estar reduzido também em alguns casos, né? Então a gente tem que pensar em energia para cima e energia para baixo. Aí faz até mais sentido o que você havia citado lá atrás, e o Areteu da Capadócia falou 2000 anos atrás, que é o quê? A pessoa está correndo uma maratona, cérebro acelerado, muito ativo. Quando eu paro de correr uma maratona 30 dias seguidos, como que eu vou ficar? Vou ficar exausto, esgotado. Aí vem a depressão, que é a desativação. Mas não necessariamente precisa ter essa fase para ser considerado bipolaridade, né? Só para lembrar. Perfeito. Muito lembrado. O cara pode voltar pro normal. Ele volta pro normal e depois volta pra mania. Volta pro normal. Não necessariamente ele vai lá para baixo, né? Perfeito, exatamente. E o cara que ele tá na depressão e volta pro normal e volta pra depressão, que ele não chega aí pra mania, o que é? Aí a gente tem um grande problema. Olha só, o grande dilema aqui, né? E que a gente vai até compreender melhor por que demora 15 anos. Porque, olha que paradoxo, por que demora 13 a 15 anos para diagnosticar uma bipolaridade que é mais sutil, e eu demoro 8 a 10 anos para diagnosticar mais grave? É porque essa sutil, a pessoa passa, em média, claro, né? O transtorno bipolar tipo 2, a pessoa passa 50% do tempo de vida dela normal, humor normal, 49% do tempo de vida dela deprimido e 1% na fase agitada, na ativação. Olha só, seria muita sorte eu pegar ela nesse 1%, né? Sim. Ela está ficando 49 vezes mais tempo em depressão do que na fase agitada. Então, qual que é o diagnóstico que essas pessoas vão receber? Depressão. Ela chega lá, o médico fala, está deprimido, né? E vai dar antidepressivo, que é um tipo de remédio, né? Antidepressivo. E aqui mora o perigo, né? O grande problema da bipolaridade. Não é só saber o nome, dar rótulo, não é nada disso. É porque se eu acho que é uma depressão não bipolar, eu dou antidepressivo. E ele não funciona. Se a pessoa é bipolar, não funciona, né? Ou até funciona, perde o efeito. Ou ele piora a pessoa e joga para aquela fase ativa. Olha que perigo. Então, se eu não dou o diagnóstico correto, eu vou dar o remédio que piora a pessoa. Quem dera fosse só não fazer nada, porque isso pode acontecer também. Eu dou um antidepressivo que não faz nada, é igual beber água. Quem dera se fosse isso. É piorar um indivíduo se eu dou o diagnóstico errado. Então, na maior parte do tempo, as pessoas com bipolaridade vão estar deprimidas, não na fase de mania. É por isso que não costuma dar muito diagnóstico rápido ou corretamente. Mas existe o caso do cara que é depressão normal e nunca tem a fase de mania? Sim, existe. Aí não seria chamado de bipolar, seria chamado de transtorno depressivo recorrente. Aqui a gente tem um problema. Olha só.
Depressão volta para o normal. Depressão volta para o normal várias vezes, precisa começar a desconfiar. Por que eu preciso desconfiar disso? Porque muita depressão, será que não é bipolaridade, mas que eu ainda não vi o episódio para cima, pequenininho, mais sutil? Porque é só 1% do tempo. Então, pode ser que o cara agora está com 30, mas ele vai fazer isso só com 50 anos. Então, eu preciso olhar para aquela depressão e ver características que me dão dicas de que ela é bipolar. De que ela é bipolar. Porque eu não estou vendo a fase ativa. Eu estou vendo essa situação que você está me contando. Ó. Depressão, volta. Depressão, volta. Depressão, volta. Eu tenho um dilema. Será que esse cara aqui, com esse tanto de depressão, ele é bipolar? Ou ele não é bipolar? E é só depressão mesmo, recorrente? Como que eu resolvo esse dilema? Tem algumas pistas aí. Algumas pistas. Primeiro, todas essas pistas que eu vou falar realmente são pistas, não são definidoras de diagnóstico uma sozinha. Mas se começar a ter muitas pistas, é um trabalho detetive. Eu já tenho que começar a pensar verdadeiramente bipolaridade. Primeiro, depressão que começa antes dos 20 anos de idade. Isso daí já é uma pista para bipolaridade. Isso não é comum. Depressão que começa antes de 20 anos, infância, adolescência, tem que pensar em bipolaridade. Depressão que tem mais de 5 episódios ao longo da vida. Então, a pessoa já deprimiu 5 vezes. Uma depressão tão repetida, tem que pensar em bipolaridade. Depressão que é pós-parto. Depois da pessoa ter o parto, 50% das mulheres bipolares deprimem. Né? Depressão que tem sintoma psicótico, que é uma depressão tão grave que a pessoa começa a ter alucinação, a ter delírio de persecutório. Tem que pensar em bipolaridade. Depressão, e aqui é muito importante, que tem resposta diferente a antidepressivo. Como assim? É aquilo que eu falei, é uma depressão que não melhora quando você dá antidepressivo, ou ela piora quando você dá antidepressivo, ou ela melhora no começo e depois para de melhorar. Isso daí tem que desconfiar também, que é bipolaridade. Uma depressão que tem um nome bonito que os cientistas deram, né? Que é sinais neurovegetativos reversos. Nossa, Deus, que coisa bonita, o que é isso? É comer demais e dormir demais. Mas isso não ia ficar bonito no artigo, né? Então, colocaram sintomas neurovegetativos reversos. É quando a pessoa ganha peso quando está deprimido e quando a pessoa dorme mais de 10 horas por dia quando está deprimido. Isso não é algo esperado, ganhar peso na depressão, né? Isso é uma pista também. E quando a pessoa tem uma libido aumentada durante a depressão. Como assim? A pessoa está deprimida e ao mesmo tempo a libido está alta? Não faz sentido também, né? Essas são pistas que o médico pode, nesse trabalho de detetive, usar para diferenciar se aquela depressão volta para o normal, depressão volta para o normal, depressão volta para o normal, é transtorno depressivo recorrente ou é um bipolar que eu não estou conseguindo ainda ver a fase dele ativa.